Sabe, quando a gente mergulha no livro de Daniel, tem um enigma bem no coração da profecia da abominação da desolação. E o mais curioso é que a chave para desvendar tudo isso está em dois verbos: cessar e tirar. Parecem sinônimos, né? Mas a diferença entre eles, muda completamente o jogo. Vamos dar uma olhada nisso? Então, a grande pergunta é essa: como é que dois verbos, cessar e tirar, que parecem só indicar o fim de alguma coisa, podem carregar significados tão opostos? A resposta, como quase sempre nessas horas, está lá no hebraico original. E entender essa diferença é o que vai destravar a profecia toda. Beleza, nossa primeira pista está lá em Daniel, capítulo 9. Para a gente entender o que está acontecendo, a primeira coisa é decifrar o que o profeta queria dizer com esse verbo cessar. Olha que interessante, a palavra hebraica por trás de cessar é Shabat. E aí já vem a primeira grande sacada. Não é só parar. A ideia é de um encerramento legítimo, planejado. Pensa só em como Deus concluiu a criação e descansou no sábado, o Shabat. É um fim que tem um propósito divino, um fim correto. É exatamente por isso que Daniel usa essa palavra. Ele está descrevendo como a morte de Jesus na cruz, de forma legítima, cumpriu e encerrou todo aquele sistema de sacrifícios do templo. Sabe, aqueles rituais eram uma sombra, uma prévia. O sacrifício de Cristo foi o cumprimento final, um ato de Deus, não uma interrupção humana. Então, a primeira distinção importantíssima é essa. O ato de cessar o sacrifício foi algo bom. Foi um cumprimento divino feito por Cristo. E por si só, isso não tem nada a ver com a causa da abominação. É fundamental guardar essa ideia porque ela vai ser a base para tudo que vem agora. Agora a gente vai para a segunda peça-chave desse quebra-cabeça. Porque se cessar foi um ato divino, legítimo, o verbo tirar nos leva para uma direção, completamente oposta. Uma direção bem mais sombria. O verbo tirar vem do hebraico run, ou sur. E aqui o significado é o exato oposto de Shabat. Não se trata de um fim planejado. A ideia é de remover a força, de usurpar, de tomar o que não é seu. Existe uma hostilidade, uma ilegalidade total nessa ação. E não é à toa que esse verbo aparece em outros capítulos de Daniel, como o 8, o 11 e o 12. Ele sempre está ligado a poderes, tanto humanos quanto espirituais, que se rebelam contra Deus. Eles tentam, na marra, usurpar o lugar de Cristo, tirando a verdade do sacrifício dele para colocar uma mentira, uma falsificação no lugar. Ok, agora que a gente tem as duas peças, podemos finalmente montar o quebra-cabeça. É essa diferença brutal entre cessar e tirar que nos mostra com todas as letras qual é a verdadeira causa da abominação da desolação. E aqui está o pulo do gato. Olha só esse contraste. De um lado, cessare, Shabat, o cumprimento legítimo, finalizado por Cristo. Do outro, tirare, rum, sur, uma usurpação, uma falsificação feita por rebeldes. A oposição não podia ser mais clara, né? Isso nos mostra um caminho bem claro, quase uma receita para a desolação. Primeiro, o sacrifício verdadeiro de Cristo é tirado, ou seja, usurpado e trocado por uma mentira. É esse ato de substituição, essa troca da verdade pelo falso, que a Bíblia chama de abominação. E a consequência inevitável disso tudo? A desolação. Então, para ficar bem claro, a abominação é essa rejeição da verdade de Cristo para abraçar algo falso. E a desolação é o resultado disso, é o vazio, a ruína espiritual que vem logo em seguida. Uma consequência direta na alma. Tá, mas o que isso tudo significa no fim das contas? Significa que essa profecia antiga de Daniel não é só uma lição de história. Ela apresenta uma escolha muito clara e que continua valendo, ecoando até os dias de hoje. A escolha se resume a isso. De um lado, aceitar o sacrifício legítimo de Cristo, que é o cumprimento. Do outro, rejeitar essa verdade, o que constitui a abominação. Um caminho leva à vida. O outro leva à desolação da alma. A mensagem de Daniel, então, vai muito além de um evento histórico. Ao mostrar essas duas ações tão diferentes, ela na verdade revela dois caminhos espirituais que continuam aí, disponíveis. Um é o caminho da aceitação da verdade, o outro é o da sua usurpação. A escolha que Daniel apresentou não ficou lá no passado. Ela permanece totalmente viva. E a pergunta que essa profecia deixa no ar para cada geração é exatamente esta: qual caminho está sendo seguido? O do cumprimento legítimo ou o da usurpação?